Então, agradeço a participação de todos, já está gravando. Micila, por favor, faça as vezes. Obrigada, Longato. Bom, pessoal, boa tarde, então. Bem-vindos a essa tarde de bate-papo sobre os games, essa indústria, como é que tá essas coisas agora, né? Como é que a gente está lidando, né? Como é que a indústria está lidando com essa pandemia, com essa nova situação? E para isso a gente convidou aqui para estar conosco o Mário Duarte, meu amigo, marido de uma grande amiga minha, da minha melhor amiga, né? Eles estão no Canadá, em Vancouver, né? E ele trabalha exatamente com isso. O Mário é Graphic, UX, UI designer e 2D artista também, né? Então ele trabalha na parte visual da parte dos games, né? Então ele na verdade, de origem, ele é publicitário aqui no Brasil, ele trabalhava com publicidade, né? Então ele tem formação aí em web development, tem UX design, em digital design summer intensive, lá já em Vancouver, em animação 2D no Senac, em cinema 4D. Então, assim, é um profissional da área do designer, né? Ele é ilustrador também e acabou lá em Vancouver tendo a oportunidade de entrar para essa indústria dos games trabalhando remotamente. Então, o interessante da gente trazer o Mário aqui é que ele já trabalhava remotamente antes dessa situação que a gente está vivendo. Então, ele vai poder dizer, inclusive, para a gente se tem alguma mudança, né, de como ele trabalhava antes, como ele está trabalhando agora, como é que ele vê tudo isso. Mário, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco na USCS nesta tarde. Se você quiser falar, se apresentar, eu esqueci alguma coisa, faltou alguma coisa, conta aí pra gente. Não, primeiramente, boa tarde para vocês, aqui está um pouco mais cedo para mim. É um prazer, eu agradeço a você, Micila, ao Mário e todo o pessoal da USCS pela oportunidade. É muito legal poder conversar sobre esses dois fatores, trabalhar remoto e como o mercado está reagindo, e falar sobre games, né? Trocar essas experiências. Eu tenho essa formação mesmo que você falou, eu sempre fui ligado mais à área visual. O cargo em si, ele sempre muda porque dependendo da indústria, dependendo da empresa, dependendo da época que você trabalha, eles vão te chamar de tudo quanto é nome. Pode chamar de diretor de arte, de artista gráfico, designer, de filho da mãe, de outras coisas, então, de vagabundo, enfim. Mas eu, no final de tantos anos, posso me considerar um designer gráfico, embora eu não seja formado nisso. Mas eu faço essa ponte entre a parte mais artística, 2D, e a parte de branding, que é talvez a raiz que me fez poder trabalhar em várias indústrias ao mesmo tempo, em tempos diferentes, né? E aí, no Brasil, eu fiquei um pouco mais fechado com a parte de design e publicidade, na época onde a web praticamente não era tão forte assim. E depois, quando eu vim para cá, tive que recomeçar a carreira, voltar a trabalhar, e eu percebi que o mercado brasileiro, por exemplo, o mercado de São Paulo, é um mercado gigantesco, é um país dentro de um país, então você tem muita coisa para fazer. Quando você vai para um país menor, embora no tamanho físico não seja menor, na população, aqui o pessoal tem, o país inteiro tem a mesma população do que a grande São Paulo, mais Campinas ali, vai. Então, eu moro numa cidade ainda um pouco mais, um pouco menor, então você tem que virar um outro profissional. Então eu comecei a aprender tudo que era web, tive que voltar a estudar, tive que recomeçar, e isso me deu um ponto de vista diferente no que muita gente fala do que vai ser o futuro. Você vai ter que se reinventar cada vez mais,
porque novas técnicas de automação, de inteligência artificial, de algoritmos, elas vão mudar o mercado de trabalho e as pessoas vão ter que aprender coisas novas e eu acho que eu nunca vou ter que eu nunca vou conseguir parar de estudar. Então isso é uma coisa que fica para todo mundo. Se você mexe numa plataforma Unreal, você vai ter que aprender sempre que sair uma nova coisa, você vai ter que mudar, de repente a Microsoft vai falir, não vai ter mais Xbox, você vai ter que fazer outra coisa. Então é uma coisa meio doida. Na questão de sentir a diferença, eu não senti a diferença porque fazem 3 anos que eu trabalho. A única diferença é que minha esposa Ali está trabalhando de casa também, então a gente tem que dividir a internet. A única coisa que quem sentiu a diferença foi a balança aqui de casa, no meu caso. O resto está tudo normal. Legal. Boa. É interessante que você começou falando dessa questão da etiqueta, né? Na verdade, do rótulo, né? Que tudo muda, né? Quando a gente se formou, né? A gente queria ser diretor de arte, né? Então a gente começava lá como criativo, e aí as coisas, mas esses nomes mudam, né? Ontem eu estava conversando com um grupo de alunos, professora, tem esses nomes aqui, eu falei, gente, isso daí é tudo nomezinho que o povo põe, ou para cobrar mais caro, né? Ou para dizer que sabe mais alguma coisa, que se você espremer, sai tudo a mesma coisa. Acho que nessa indústria, ainda mais que tudo muito novo, né? De uma maneira, a gente estava conversando isso antes da gente começar oficialmente, né? Que a gente tem a sorte de ser uma geração que começou a brincar com videogame muito novo, né? A gente teve a oportunidade de ter contato aí com o Atari, né? No Brasil, o Atari foi o primeiro videogame que a gente teve mais acesso mais massivo, né? E que a gente cresceu jogando videogame e não precisou parar, não precisou abandonar jogar videogame, porque isso era coisa de criança, né? E você chega aí nesse suprassumo de hoje, tá trabalhando dentro dessa indústria, que é um sonho, e virou status, né? Essa é a grande verdade, porque as pessoas, quando você fala, eu produzo jogos, você fala, nossa, quer dizer, não no nível geral, mas né, no nosso nível, você fala, eu trabalho com games, nossa, as pessoas entendem que é um mercado relevante. Como é que você vê esse mercado hoje, dentro da indústria do entretenimento de um modo geral, e se você vê alguma mudança, alguma diferença aí do Canadá para cá no Brasil do que você conhece daqui? Bom, dentro da indústria de entretenimento, eu acho que games só crescem. Eu trabalhei meus últimos anos no Brasil, meus últimos 10 anos, eu trabalhei para essa indústria, trabalhando com clientes como a Disney e a Hasbro, empresas que trabalham com conteúdo infantil, com brinquedos, com coisas do tipo. Eu tive até o prazer máximo de quando a Disney comprou a Marvel, a gente tinha conta da Disney, e eu trabalhei no primeiro filme do Capitão América, as coisas que lançaram no Brasil, eu consegui trabalhar, fazer. Não era o filme, óbvio, era o marketing, como que isso ia chegar no Brasil. Então foi para quem cresceu desenhando gibis, tentando fazer o meu próprio personagem, que era o Metal Man, que era o cara que curtia Iron Maiden. Era um cabeludo que tinha o poder de fazer não sei o quê, mas enfim. E comparando esse mercado com o mercado de games, só cresce. Óbvio que existem vários mercados no mundo, né? Eu estou muito em contato com o mercado norte-americano, que é uma mistura de Canadá com Estados Unidos, porque o estúdio onde eu trabalho é nos Estados Unidos. E tem uma cena muito forte na Europa, principalmente no leste europeu, tem muita coisa de lá. Rússia, Ucrânia, coisa assim. Você tem a Ásia, que é talvez o mercado mais maluco do mundo. O que a Coreia do Sul fez com League of Legends, Warcraft, a Blizzard lá é uma religião, né? Então, é muito doido, assim. E o Brasil é um país muito particular, né? O brasileiro, ele
se acontece uma nova coisa no mundo hoje, o Brasil faz amanhã também. Eu lembro que aquelas festas indianas que você atira pó colorido, quando aquilo virou uma coisa no Facebook, no outro dia já tinha fazendo no Brasil. Então a gente tem uma coisa assim muito de não perder tempo, de estar sempre assim, em cima do que está acontecendo. E há poucos anos atrás, eu lembro que para comprar um PlayStation, a Sony não vendia no Brasil. Você tinha que ir lá no centro, lá na galeria, e comprar daquela forma que todo mundo sabe. Hoje, o Brasil é um puta mercado totalmente onde os jogos já são produzidos com dublagem direta em português. Então, o Brasil se tornou um mercado é impossível qualquer indústria do mundo ignorar um país de 220 milhões de pessoas. Um país ocidental, um país capitalista, um país democrático, né, e aonde as pessoas foram criadas desde a época da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil sofreu uma influência grande dos Estados Unidos, então gerações de crianças sonhando em ir para a Disney e consumindo tudo aquilo. É muito interessante, porque eu converso com as pessoas aqui da minha idade, e as mesmas séries que eu assistia de criança, eles também assistiam. Então, assim, embora exista uma diferença óbvia, né, da profundidade que a gente tem do consumo, mas na questão do consumidor, o Brasil sempre foi um mercado relevante. Na questão da indústria, eu acho que o Brasil tem que correr atrás ainda um pouco para chegar no mesmo nível de uma Europa, para depois chegar no nível de uma América do Norte, coisa assim. Você tem algumas coisas técnicas que ajudam e que dificultam, por exemplo, no mundo inteiro você tem esse conceito de você ter investidores que possam comprar parte de uma, sei lá, você vê o jogo que um aluno fez, ele pode colocar aquilo para alguém investir, e a pessoa de repente tem, sei lá, 2 milhões de reais para contratar uma equipe de 10 devs e alugar uma sala para poder fazer o seu jogo. E isso é absolutamente padrão e normal nos Estados Unidos. Isso é uma coisa totalmente ok. Assim. No Brasil, não existe tanto, esses gatilhos são mais engessados. Então, eu acho que infelizmente, falta uma questão estrutural de governo que abrace tudo isso, não só para jogos, mas para todas as startups que tem. Eu tenho um grande amigo que trabalha numa fintech, e ele acabou saindo do Brasil, o pessoal da Alemanha foi buscar ele no Brasil, ofereceu tudo para ele para lá, e ele contando o nível de dinheiro, de imposto, do que o Brasil como país perde, porque as fintechs têm uma forma de fazer o seu dinheiro, que você compra um produto no exterior ou aciona um serviço, e isso não passar pelo governo, e então isso não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa de muitos anos. Então, se existisse uma estrutura mais bem feita pro usuário, pro desenvolvedor, pro investidor, o Brasil ia dar um salto muito grande nisso, assim. É até triste a gente pensar que a gente tem potencial e ainda não conseguiu deslanchar o potencial, né? Quer dizer, abrir as portas para esse potencial. Mário, tem uma pergunta aqui do Paulo Henrique. Ele está perguntando como você acha que será o Cyberpunk 2077? Ele acabou de ser adiado de novo, né? A gente estava conversando isso
na empresa aqui, eu tenho até o Slack aberto disso aqui, porque a gente tem um dos canais que a gente tem é exatamente outros jogos que a gente conversa. Acabou de ser para novembro agora. Esse é um jogo que resgata um pouco esse visual do cyberpunk com aquele neon, aquele visual muito legal que tanta gente bebeu dessa fonte, né? E pelo que eu vi de trailers, de gameplays, aquele meme, né? Cala a boca e tome meu dinheiro. Porque mais um jogo que eu vou ter que comprar, né? Pagar, mais um jogo que eu vou ter que comprar. Eu gosto muito dessa estética. Legal. É uma influência grande, né? Quer dizer, e acho que muito provavelmente o filme deu um novo fôlego para essa categoria, né? O lançamento do 2049, acho que deu esse novo fôlego para essa vertente, né? Ela nunca deixou de existir, obviamente, mas ela estava, acho que talvez mais resguardada. Mário, eu queria que você contasse um pouco para nós como foi esse processo de você entrar nessa indústria. Quer dizer, você trabalha, a gente já contou que você trabalha remotamente, né? Quer dizer, a empresa que você trabalha é a Circuit 8, é isso? Ou é o 8 Circuit? 8 Circuit Studios. Então, que é uma empresa americana, na verdade, né? Não é uma empresa canadense, então é uma empresa americana. Como é que foi esse processo de você se inserir nessa indústria? Quer dizer, você mora no Canadá, mas a empresa que você trabalha é nos Estados Unidos. Você nunca morou nos Estados Unidos, né? Morar não, né? Então, assim, não foi uma questão de você estava lá e depois você foi para o Canadá. Como é que se deu como é que se dá essa coisa? E a equipe de vocês, uma vez você me contou que ela é também espalhada pelo mundo, né? A equipe dentro do estúdio que você trabalha, né? Como é que é isso? Micila, quando eu vim para o Canadá, eu sofri um baque muito grande, porque como todo mundo que vem, eu vim com um portfólio lá em cima, clientes de nível mundial no Brasil, mas quando você chega aqui, você não é conhecido, então você tem que recomeçar. Eu sempre falo para as pessoas, imagina se você estiver na posição de contratar alguém numa agência em São Paulo, e vem uma pessoa mais ou menos, e vem um outro cara com puta currículo, com puta portfólio, só que o cara é de um país, sei lá, do Equador, com um monte de coisa escrita em espanhol, que você não sabe se aquilo é real ou não, você não... Enfim, eu me achei nessa posição aqui. Por mais que eu tivesse coisa para mostrar, eu não era conhecido. Então eu tive que recomeçar, tive que fazer muito trabalho voluntário de design, depois comecei a fazer freelance, e aí arrumei emprego como tipo um faz-tudo, fazia design de embalagem, design de branding, fazia web e fazia marketing ainda, que o cara queria que eu fizesse. E em empresas pequenas, depois em empresas um pouco maiores, tal. Eu nunca quis parar de trabalhar com isso. Eu sempre tive o branding como uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então apareceu a oportunidade de fazer um logo para esse estúdio. Eles tinham acabado de começar, faziam 6 meses, e eu fiz um contato assim, não tinha contrato, não era uma oferta de emprego nem nada, eu fiz o produto, e o que me fez ficar lá foi a forma com qual eu apresentei. Então isso é uma coisa que eu sempre aprendi muito do mercado de publicidade. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu trabalhei em áreas muito diferentes. Área gráfica, comecei em gráficas, trabalhei até em área médica, sempre fazendo design. Então, mas eu peguei um pouquinho de cada coisa. E uma das coisas que eu mais aprendi na publicidade é que você tem que vender.
Então, você fazer um logo e só jogar o logo lá para o cara, ver se ele gosta ou não, é uma coisa, né? Então, eu fiz todo um PDF mostrando toda a estrutura, fiz uma animação para mostrar como é que aquilo funcionava e tal, e eles curtiram, e aí eu passei a trabalhar meio período, eu trabalhava numa outra empresa, 8 horas por dia aqui, chegava em casa e trabalhava mais 4 horas. Então, eu passei 1 ano e 7 meses nessa. Depois eu larguei a outra empresa, porque eles me ofereceram um contrato integral. E aí eu passei a fazer mais ou menos trabalhar para algumas áreas da empresa, inclusive no produto, que era o meu grande sonho, né? Então, no caso, felizmente para mim, a cidade que a empresa fica é a cidade de Seattle, que fica bem perto daqui, fica 2 horas e meia, 3 horas de carro. Então, eu tenho a oportunidade de, sempre que preciso, eu vou para lá, encontrar o pessoal, a gente, sei lá, confraternização de final de ano foi numa churrascaria brasileira. Uau! Eles marcaram, nem me falaram nada. Então foi muito legal e tal. Então é uma coisa que antes era um terror, né? Pegar a fronteira americana, era sempre você não sabia se ia tomar uns tapas ou se ia passar ou não. Mas agora é uma coisa que para mim acaba sendo um pouco mais tranquilo. E falando um pouco dessa coisa de que você disse de fazer design em games, eu meio que fiz eu não consegui me segurar e eu fiz um slide. Eu não Opa! sei se é interessante para. Sim, pode compartilhar aí com a gente. Tá, então deixa eu apresentar aqui para vocês. Bom, eu fiz isso aqui, vocês conseguem ver? Tá carregando. Foi. Tá. Então eu fiz aqui uma coisa bem rapidinha assim. Uh, eu não conhecia o mercado de games, eu não conhecia como uma empresa funciona. Então, eu não conhecia qual é o potencial de ter o meu trabalho dentro. Então, o nosso estúdio, embora seja um estúdio pequeno, e você até perguntou, eu esqueci de falar, o meu time é todo remoto, tem a maioria das pessoas em Seattle, tem pessoas em São Francisco, tem eu aqui no Canadá, tem na Austrália, na Alemanha, na Ucrânia. Então, tirando os horários que ficam meio complicados, o resto é tudo normal. Então, lá na empresa, as coisas se dividem entre 3 áreas. Você tem produto, plataforma e marketing. Produto é o jogo, né? Você tem a direção de arte, você tem o conceito, modelagem, animação, level, você tem o design de som, você tem a interface e você tem eu não sei como que é em português esse cargo, mas é o QA, que é o cara que é o responsável pelos testers, né? O cara ele passa o dia jogando e pegando bug, então ele reporta o bug para um sistema, o sistema vai lá e tem que consertar e tal. Talvez tenha alguma outra que eu esqueci, mas como o nosso é um pouco pequeno a equipe, então a gente tem essas áreas e muita gente faz 2 coisas, por exemplo. No caso da plataforma, a gente tem quase que uma sequência aí. Você tem. Isso é uma coisa que me surpreendeu muito, porque é muito. Isso é uma coisa que vocês devem manjar pra caramba, porque como eu sou de humanas, é muito impressionante eu ver como funciona uma plataforma. Então você tem o Steam, onde você quer a loja, você compra o jogo, você vai para um site onde você tem que fazer um login no back-end nosso da empresa, então você aciona um serviço do Google, que é o Google Auth. Depois disso, você entra no nosso ambiente, que é a Amazon AWS, que são servidores virtuais da Amazon. Abaixo disso, você tem um sistema que chama GameSparks, que conecta o jogo com o back-end, com os dados e com tudo que está acontecendo com a plataforma Unreal, que é onde o jogo é feito. Então, é uma coisa absurda
nossa senhora, eu tenho total respeito por quem trabalha com isso, porque quando eu participo das reuniões eu me sinto um completo idiota, assim, porque eu não consigo entender nada que o pessoal fala. Mas é muito, muito interessante isso. A gente tem a parte de marketing, que é a parte da loja do Steam, né? Como é que você vai posicionar o seu produto para vender mais ou menos. Você tem as redes sociais, que é ligado com a comunidade. Um dos trabalhos mais difíceis da área de games, por incrível que pareça, é o gestor de comunidade. A comunidade de games, ela é conhecida por ser muito difícil. É impressionante, vezes, né? é muito tóxica. Você tem é impressionante assim. Mas também tem muito amor, assim. Tem pessoas que passam a jogar o seu jogo e vão ser aqueles caras que vão te levar para frente. Então, é muito legal. Mas tem que ser uma pessoa com um perfil muito específico para cuidar disso. Tem a questão de e-mail e tem questão de apresentações, assim, de marketing. São coisas mais voltadas para business, que é você fazer uma apresentação para a imprensa ou para um investidor e coisa do tipo. E tudo que está em verde é o que eu faço dentro disso. Então eu comecei fazendo mais ou menos só o branding, que seria numa parte aí de marketing, mas eu acabei conseguindo entrar no produto, que eu acho que para mim foi o grande negócio, assim. Então eu faço a parte do estilo da interface do jogo, eu faço toda uma questão de badges que são a tradução distintivos, né? Que são coisas que eu vou mostrar na sequência. Que o Feed Icons é um negócio que eu estou fazendo agora, que eu não tenho para mostrar, mas que é basicamente toda vez que alguém mata alguém aparece um íconezinho, como foi que aquilo aconteceu e tal. Essas microanimações fazem o jogo ficar vibrante E rico, né? e é rico, exatamente. E tem um negócio que chama Art Bashing, que eu fiquei muito fã, assim, que é uma versão de arte conceito, que é interessante. Na parte de plataforma, eu trabalho na parte de front-end, porque o meu back-end é zero. Então, eu faço todo o UX, UI, toda a parte, o seu caminho para você iniciar o jogo, fazer o seu login, você linkar as suas contas com a conta da Steam, para você ligar com o Twitch, coisas do tipo. E na parte de marketing, eu faço o branding geral da empresa e dos produtos. Então, como é que você vai interpretar o que o diretor de arte tem a visão? Como é que a gente vai pegar aqueles arquivos e como a gente vai mostrar? Então, eu acabei conseguindo fazer um pacote disso, porque como eu tenho a parte de ilustração, eu faço um sketch de como eu quero a pose do personagem, e aí o cara modela, ele posa aquele personagem para mim, e aí ele manda o arquivo, e aí eu faço na parte de marketing como vai aparecer aquilo. Então é uma coisa muito interessante você ter acesso a isso. Como designer, você ter acesso à produção de conteúdo. É muito legal. Você tem o Steam Achievements ali embaixo, que é quando você joga na Steam, quando você vai desbloqueando conquistas e aparece os ícones ali, como vai ser, que é uma coisa muito legal também. Então, na questão do trabalho remoto, eu também dividi aí em 3 áreas. Você tem hardware, software e o usuário, né? Como hardware, eu uso um tablet para ilustração, para fazer sketch ou para fazer ilustrações que são mais artísticas. Eu uso um PC, que é o que eu estou agora, que é para acessar a plataforma do jogo de Unreal, quando eu tenho que mexer com alguma coisa, para testar o jogo e para fazer streaming também. Eu uso um Mac,
para fazer UX, UI e o branding, porque eu sempre trabalhei com Mac, então eu estou mais acostumado com essa plataforma e embora os programas hoje sejam todos padrões, né? Tudo Adobe. Eu uso, minha esposa odeia isso, mas eu falo que eu tenho que usar um Xbox para fazer pesquisa. Então, às vezes eu passo o dia entrando em jogos diferentes para ver como que a interface daquele jogo funciona. Vamos supor, você vai criar um conjunto de pacote de cores para você customizar a sua nave. Então, como é que o Warframe faz? Como é que o outro jogo faz? Como é que Então, é muito interessante isso. Você tem que jogar, você tem que testar. Eu tenho uma câmera para streaming, né? Nessa pandemia, as câmeras ficaram extremamente caras. E acabaram. No Brasil, elas acabaram. A minha veio lá da China, então até agora está funcionando, mas vamos ver. E eu tenho a parte mais de desenhar à mão, então eu sempre tenho que ter papel e lápis a vida inteira. E uma internet boa, né? Uma internet boa, ela salva, assim. Na questão de software, para design, eu uso tudo que é Adobe, eu uso Photoshop e Illustrator para design, eu também uso After Effects e também uso algumas outras coisas, mas eu fico mais nesses dois. Adobe XD e Sketch para fazer UX e UI, e para fazer protótipos também, que aí entra até o Principal ali, e para fazer código, não que eu faça, mas como eu tenho que entender código, HTML e CSS, para poder fazer um trabalho melhor junto com o meu dev, então eu tenho que entrar em softwares como Atom, que é o mais bacana para você fazer um code ali. Produtividade, a gente usa o Slack para comunicação, usa o Trello para Project Management, Dropbox para arquivos, o calendário Google Meet, que é o padrão de reuniões. Eu até esqueci de um aí que é de Project Management, que é o Jira. Só que o Jira é muito, muito voltado para desenvolvimento de software daqueles pesados, assim. Então, para algumas coisas a gente usa o Jira, para algumas a gente usa o Trello, que é um pouco mais amigável, né? Uma interface mais amigável. Na questão de usuário, embora eu trabalhe de casa, as pessoas acham que é fácil e tal, mas eu tenho reunião diária de status, às 10 da manhã, que eu tenho que falar o que eu tenho que fazer aquele dia. Eu tenho uma reunião semanal de sprint. Sprint é um termo de project management, que é gerenciamento de projeto. Então, você tem todas as suas tarefas para aquela semana, e se você não cumpre, o pessoal atravessa a fronteira, vai até a sua casa te dar um tapa. Então, é uma coisa que é muito séria. Eu tenho uma reunião semanal com o presidente do estúdio, que é uma coisa que é legal, que ele faz com todo mundo. E é uma coisa que fica menos no trabalho e mais no pessoal. Então, eu achei muito interessante isso. Eu faço gerência de projeto para a web, porque eu sou o único web designer que tem na empresa, e eu tenho um dev, que ele trabalha diretamente comigo, então toda a parte de gerência de projeto de web acaba ficando nas minhas costas também. E tem que fazer apresentações para o time. Quando você está lançando uma parte do seu trabalho que é grande, você faz uma apresentação para o time inteiro. Então, uma coisinha engraçada que eu fiz aqui, eu tirei a foto de como que é o meu setup aqui. Eu tenho um tablet que eu fui muito feliz que a empresa me deu, que é um Cintiq daqueles grandões. Então eu conecto no computador e ele vira uma tela, então eu consigo fazer a ilustração como se fosse num papel. Tem um PC que a empresa me deu também. Tem um Mac. Então tenho 2 telas que ficam para fazer streaming. Às vezes a tela eu mudo do Mac para o PC, dependendo do que eu vou fazer naquele dia. E ali eu tenho uma televisão com Xbox para poder fazer uma certa pesquisa, entre aspas, né? PlayStation não? Eu não tenho PlayStation. Se eu tenho que fazer alguma coisa, alguma pesquisa de algum jogo exclusivo da plataforma da Sony,
eu acabo fazendo no YouTube mesmo. A minha preferência, eu talvez tenha perdido algum jogo que eu gostaria de jogar porque é exclusivo, mas até hoje eu acabo gastando dinheiro com outras coisas também, então é meio complicado. Mas, oi. Tem uma pergunta aqui do professor Cláudio Gananza. Ele está falando, perguntando se na sua empresa ou as empresas parceiras, elas consideram no plano estratégico o desenvolvimento de games para o público da terceira idade, 65+. Ele está dizendo que ele percebe que tem uma geração de usuários mais idosos, né, se envolvendo com tecnologia e se interessando por games. Eu até complemento, né, eu acho que o Wii trouxe aí, o Wii abriu um leque de possibilidades, incluindo os jogos como uma forma de terapia, né? Acho que tem a ver com isso, com o que o Gananza está falando, que o jogo virou quase que uma terapia. O que você acha disso? Eu acho que, com certeza, inclusive, existem estúdios que são totalmente dedicados a isso, né? Jogos que funcionam em plataforma web e dentro de redes sociais, como o Facebook, né? Você tem estúdios daqueles jogos estilo Farmville, aquelas coisas que, embora exista um componente um pouco complicado nesse tipo de produto, que é um nível de economia muito predatório, porque eles aproveitam um pouco todas aquelas microtransações para tirar dinheiro do povo. E como usuário, eu gasto dinheiro com jogos e pago coisas. Isso é uma coisa que eu sou de uma geração no Brasil onde a gente nunca teve muito acesso a nada. Então tudo era meio pirateado, tudo era meio assim. Quando você está num lugar onde a economia ela é forte para te dar um salário onde você possa gastar com conteúdo, foi uma coisa muito interessante que mudou minha cabeça. Então, eu gasto conteúdo com games, eu acho que não tem problema nenhum se você quiser gastar dinheiro comprando um visual novo para o seu personagem. Óbvio, cada um tem a sua vida, contanto que você não gaste o dinheiro da comida nisso. Então, tem empresas que abusam um pouco disso para alguns setores, para crianças ou para idosos que nem sabem, às vezes, que tem um cartão linkado na sua conta e acabam gastando. Mas existe empresa que é muito focada nisso, jogos, muito jogo de carta, né, que é impressionante, como no Brasil, inclusive, né? Você tem jogos como Buraco, que é... Cara, eu mesmo jogo, sabe? A minha sogra joga, minha mãe joga, todo mundo joga. Assim. Então, existe... mercado de games é como qualquer outro mercado. Você existe um nível muito popular, que pouquíssimos vão alcançar, como o efeito Fortnite foi uma das coisas mais fantásticas que já aconteceram. Eu nunca vi tanta gente que não se interessava por nada entrar e jogar para ver o que era, que foi uma coisa realmente muito grande. Agora já meio que voltou ao normal, voltou ao nicho, mas abaixo do popular você tem os nichos. Então, não tem nada de errado em você mirar toda a estratégia da sua empresa para focar num nicho de terceira idade, porque cada vez mais as pessoas vão ser mais elas vão viver mais e elas vão ainda ser relevantes para a economia, né? Então, elas vão ter dinheiro para gastar. Claro que existem crises, existem países que vão melhor que os outros, enfim, não é tanto a discussão aqui, mas é muito viável. Não é nem viável como uma possibilidade, é uma realidade. Ele até está falando aqui que o Skyrim, é assim que fala, não sei, tem usuários idosos, como a famosa Shirley Curry. Eu não sei se você conhece. Não conheço. Eu não sou o maior fã de Skyrim, eu tentei jogar o primeiro, um deles. Ela tem mais de 84 anos, uau! Legal.
Jogo é uma coisa muito doida, porque não existe regra para o que a pessoa vai gostar ou não, né? Então, é muito interessante. Uma coisa que a gente tem visto muito, Priscila, é uma preocupação em acessibilidade. Isso é uma coisa que você tem que fazer cada vez mais. Eu vi um artigo recente falando... meu Deus, qual foi o jogo? É um jogo que tinha uma questão para pessoas cegas, que o som era feito de uma forma... É um jogo que acabou de sair, inclusive. Meu Deus, eu não vou lembrar direito. Meninos, Mas... algum de vocês sabe aí? Eu não sei Vamos de ver um se a jogo, audiência ajuda aí. não sei de um jogo recente, mas o que eu vi recentemente foi no Slay the Spire, que é um jogo de carta e a pessoa... É tipo de carta de combate, né? Você tem o seu personagem e as cartas vão tipo dando defesa, ataque pra ele. E aí a pessoa pediu se tinha como fazer um método adaptado, porque ela era cega, ela queria jogar melhor. E aí uma pessoa lá fez um mod que a pessoa tinha feito, acho que pra namorada, alguma coisa assim, que também era cega. E aí cada carta tinha um som diferente, o tipo da carta fazia uns sons diferentes quando passava o mouse em cima. O cara integrou o código lá para leitor de tela conseguir ler o nome das cartas, ler os efeitos, caso a pessoa não soubesse, né? Basicamente fez todo um mapa de som para a pessoa poder identificar tudo separadamente. Legal. Não é tanto trabalho assim para estúdios que têm dinheiro, que são grandes. Então isso é uma coisa que tem que acontecer cada vez mais. Isso é muito legal. O Ricardo está aqui comentando, né, que ele acha que jogos como Animal Crossing tem certo público idoso também. Inclusive no New Horizons para o Switch, tem um personagem que parece que foi nomeado em homenagem a uma das jogadoras mais velhas que ficou famosinha na internet fazendo isso. É bacana ver esse novo nicho. Acho que a gente está chegando numa maturidade desse mercado. Ou você acha que ainda não, Mário? Eu acho que sim. Até para poder fazer esses direcionamentos melhor. Quer dizer, ela não precisa massificar mais a coisa para atingir todo mundo. Embora a gente viva hoje a era das franquias, que são extremamente populares e que estão no seu jogo 5, 10, 15, ao mesmo tempo existe um mercado abaixo disso, que é muito maduro, que tem uma opção para cada pessoa. Então isso é muito legal, e quando você vê um jogo grande também incorporando esses detalhes, é exatamente a prova disso. O The Sims tem muito disso, né? O The Sims estamos aí, teve um lançamento agora recente, mas a gente se especula muito sobre o lançamento do The Sims 5, que eu não consigo nem imaginar o que eles vão avançar mais em tudo, né? Então, visualmente interessante que é o jogo. Mas eu acho que também é um nicho de jogo que atende muito a idades muito diferentes, né? Porque ele tem características, né? Para quem gosta de construção, para quem gosta da vidinha, para quem gosta de alguns desafios, eu acho que ele tem essa característica também, né? Principalmente essa coisa, acho legal a gente falar depois disso, dessa vida virtual, que é uma coisa que conecta com o The Sims, e tem uma coisa muito interessante dessa pandemia. Eu só queria mostrar um outro slide que eu fiz, para a gente acabar logo esse negócio de slide aqui. Eu só quis mostrar um pouquinho sobre o trabalho que eu estou fazendo. Então, o que eu falei de distintivo é uma coisa que você tem o design gráfico, né? Que ele tem várias opções, são pessoas que ajudam a gente a testar o jogo, então cada um tem o seu distintivo diferente. Você pode ser um embaixador, um criador, um ex-pilot, e aí você vai ganhar um distintivo. Esse distintivo você seleciona no site e ele vai aparecer na sua nave no jogo. Então, deixa eu dar um hide aqui. Então, e aí você tem desde um formato 3D, você tem até o formato mais padrão. Então, esse é o jogo que vocês estão desenvolvendo no momento, né? O Project Genesis. Isso. Então, para mim é um trabalho muito legal, porque é o design gráfico mais puro, que é iconografia, que é uma coisa que eu adoro fazer, só que você vê que entra no design gráfico, na plataforma e no jogo em si.
Então é muito legal ver no jogo. Inclusive, a versão do jogo, a gente fez uma animação onde o ícone ele é animado na nave. Então, para mim é muito legal esse trabalho. Aí tem um outro que eu fiz que chama Art Bash. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar para você contar um pouco do jogo para as pessoas entenderem o contexto do que eles estão vendo também, né? Eu já posso entrar no jogo e mostrar também daqui a pouco. Então, Art Bashing é um estilo de arte conceito, onde você não usa uma versão artística de arte conceito, onde você usa o Photoshop. Então, a figura número 1 ali são pedaços de metal, pedaços de estrutura que o diretor de arte criou. E aí ele botou tudo isso num arquivo e meio que deu para mim, para eu transformar numa arma. Então eu tive que pegar pedacinho daqui, pedacinho dali e formar um conceito de armas. Então, a gente tem várias facções do nosso jogo. Uma delas se chama Kingsguard, que tem algumas características de referências. Então, uma característica que eu trabalhei eram naves e armas um pouco mais com ângulos pontudos, como se fossem facas, com muito painel sobre a estrutura, com uma questão mais patriótica tal. Então, eu criei seria pistola, né, em português, com essa mesma pistola, adicionando um pente e alongando um pouco a parte da frente, você vira uma submetralhadora. Você mudando um pouco para eu esqueci como é o nome dessa coisa em português, que é a parte da frente, que é o que atira, né? Você mudando aquilo vira uma espingarda, você colocando um outro pente como um segundo lugar para segurar, vira uma metralhadora, e aí você vai criando essas novas formas, e tudo isso é Photoshop, tudo isso nessa figura 2 é Photoshop. Então, com esse... Também te exige todo um trabalho de pesquisa de back-end, né, para chegar a entender o que é que você está criando, né, porque não é simplesmente, vou fazer uma arma bonita, né, você tem que estudar, nesse caso, você teve que estudar armas, é isso? Existe um trabalho de referência grande, tanto na questão de como que vai ser a parte criativa do branding, mas também como que é a parte estrutural do jogo. Então, por exemplo, as armas, elas têm que ter, todas as armas de duas mãos, que você segura com as duas mãos, elas têm que ter a mesma distância entre as duas empunhaduras, porque isso vai fazer com que o trabalho de Unreal, de animação, muito mais fácil, porque o cara que vai modelar, ele vai sempre ter o personagem naquela posição igual. Se você faz uma coisa diferente, vai ser todo um trabalho a mais que ele vai ter que ter. E na questão de pesquisa, sim, você tem que pesquisar, por exemplo, a gente não tem sniper, que é aquela arma que você atira de longe. A gente tem uma coisa mais, que o nosso jogo ele chama de Close Quarter Combat, que é você tá dentro de uma nave e você tá uma coisa acontecendo ali. Então é uma luta mais de perto, assim. Então a figura número 3 já é uma modelagem feita pelo artista 3D, Clay, né, que é aquela de uma cor só para você ver como está a estrutura. É outra arma que eu pus a 4, eu não pus a 3, eu pus a 4, que é uma shotgun, que aí a gente desencanou de ter a parte azul e amarela para fazer uma coisa mais padrão, e a 5 já é no jogo, com o personagem segurando. Então, para mim foi o prazer mais absoluto que eu tive na história de poder desenvolver armas que estão no jogo. Então, com isso eu fiquei muito feliz, assim. Foi muito legal. Eu pus mais uma aqui, que aí seria a arte conceito mais original, que é aquela que eu faço no tablet, que é uma coisa 2D, que eu faço na mão, no papel primeiro, aí eu passo para uma vetorização, e aí uma pintura final no Photoshop, e aí
esse jogo é uma coisa um pouco mais celular, 2D, mais simples, mas que ainda demanda todo um trabalho estrutural de você, muita ilustração, muitas folhas, e aí você vai passando, vai acertando até chegar ao final. Esse jogo ele tem uma particularidade que ele trabalha com blockchain, né? Isso, esse jogo ele foi desenvolvido. O diferencial desse estúdio no começo era exatamente o uso da blockchain como tecnologia. Quando a pessoa fala de blockchain, muita gente já dá uma certa tremida, porque pensa que é coisa de especulação e tal. Na verdade, o nosso uso de blockchain era para você usar a tecnologia na forma de você conseguir gerar a parte do conteúdo que vive na blockchain é um conteúdo que não pertence à plataforma do jogo, pertence ao usuário. Então, na visão da empresa em relação a isso, o ideal que iria acontecer no futuro é, vamos supor, você entra no seu World of Warcraft, você trabalhou ali, você conseguiu, você é um miner, você conseguiu muita coisa de ouro ali, muito metal, você constrói uma arma e você vai vender. Isso é uma coisa que acontece no jogo, só que você vende para pessoas do jogo dentro da plataforma da Blizzard. Se a Blizzard fechar amanhã, não tem mais aquilo. Então, o uso da blockchain, essas pessoas que hoje são visionários, eles avaliam que se o jogo todo funciona nas suas plataformas, só que na hora de você salvar um arquivinho para dizer quem é o dono daquele arquivo vai para a blockchain. Então, teoricamente, você poderia ser realmente o dono daqueles bloquinhos virtuais, aonde se você jogou, ganhou uma corrida, conquistou um carro X, aquele carro sai do jogo e passa a ser seu. E se você quiser vender aquilo para um amigo ou para alguém, você pode vender. Ele vai pegar aquele bloquinho e quando ele conectar na conta dele, aquilo volta para o jogo. Então, é um conceito de economia muito impressionante e que mudaria tudo, né? Que faria com que as empresas deixassem de ser donas 100% dos seus assets, né? Que são o conteúdo, mas que permitiria a elas outras possibilidades fantásticas. Por exemplo, imagina você pegar o personagem de um jogo e entrar em outro jogo. Né? Isso é uma coisa que tem a ver com aquele jogador número 1, aquele filme, o livro. Né? Então, eu acho muito interessante que essa tecnologia está sendo desenvolvida, muita empresa grande está desenvolvendo, e eles falam meio que, não assim, e tem muito investidor bancando empresas, desenvolvendo a blockchain mais como tecnologia do que como vender moeda virtual. Então, é uma questão de futuro. Se em 1990 alguém falasse que a internet ia ser o que ia ser hoje, talvez... Ninguém ia acreditar, né? Vamos ver, tomara que isso vire uma coisa boa, né? A última coisa que eu fiz aqui para vocês é o branding, que é exatamente o que eu falei, eu pego assets dos diretores de arte e eu tento juntar no Photoshop para mostrar como que aquela cara do jogo vai ser para o consumidor final. Então, basicamente um photomesh aí de cenas com um pouco de entonação de cor para tentar dar o feeling do jogo. Personagens, cenas, uma coisa assim. E o último aqui é uma coisa interessante também que a gente faz, que é o trabalho para marketing e comunidade. Toda vez que a gente lança uma nova versão do jogo, a gente faz um negócio que chama Release Notes, que é todos aqueles upgrades, todos os updates que vai ter naquela versão. E a gente tentou fazer isso de uma forma diferente. Então, a gente voltou no tempo,
nos anos 50, anos 60, existia uma revista nos Estados Unidos que chamava Popular Mechanics, que é uma revista que tinha umas ilustrações de tecnologia futurista muito legal, assim. E aí eu criei esse estilo de pegar o que era 3D do jogo e transformar num 2D meio vintage, com um efeito meio retrô, usando um halftone, assim. Então a gente acabou criando esses anúncios falsos, como se fosse de uma revista, mas comunicando para o nosso usuário. Então você tem ali, na próxima versão do jogo, você vai ter progressão de personagem. Como é que a gente mostra isso? Ah, tem a nova arma ali que vai sair, então vamos colocar isso. Ah, o soundtrack do jogo já está disponível. Aí eu fiz o robozinho com a guitarra e tal. Então, é uma coisa que eu faço o sketch, aí eu passo para a parte de vetor, dou os efeitos, e aí a gente cria essas coisas mais lúdicas, que funcionam como uma coisa paralela. É um esforço paralelo ao jogo. Deixa eu sair aqui e tirar essa tela, porque aí vocês estão cansados de ver esses negócios aqui. Mário, o Gananza ele ainda comentou, ele estava falando do No Man's Sky. Não sei, ele colocou, talvez acho que ele já conhece o teu jogo, né, o Gananza, porque ele colocou aqui que ele visualmente ele lembra o Gênesis. Ele fala que a arquitetura dos procedures, aí agora eu não sei falar isso, é impressionante. E o Ricardo falou que jogou o jogo, e depois ele queria conversar um pouquinho com você para dar uns feedbacks, fazer umas perguntas também. Com certeza. Inclusive, eu vou tentar. Eu não sei como vai funcionar o microfone, se vai fazer muito barulho. Vocês estão ouvindo algum som? Não. Tá, então acho que está passando mais o meu microfone mesmo. Eu vou tentar só mostrar rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Bom, eu tô aqui nele, deixa eu ver se eu consigo apresentar. Se vocês conseguirem ver, vocês me falam, se não. Tá bom. Tá carregando. Vocês estão vendo? Sim, sim. Então, vocês estão ouvindo o som de música, não? Não. Tá, então tudo bem. Deixa eu tirar o áudio aqui, porque eu tô ouvindo e eu não quero ouvir. Bom, esse é o nosso jogo. Você tem aqui aqui é meio que uma home. Então você vai no flight deck aqui. Esse é um jogo espaço que mistura primeira pessoa com terceira pessoa. Originalmente, o nosso jogo, ele era muito parecido, inclusive, com o jogo que eu vi, que vocês fizeram. Eu vi o Outspacers. Sim, os meninos. Isso, é aquele jogo que tem a visão de cima. Você tem a câmera de cima, que é muito legal. E eu vi o outro também, que é o Beca, que é muito interessante. Achei muito legal, toda aquela palette de cores, aquela coisa retrô. Eu mandei para ele ver, meninos, os jogos do semestre passado. Esses dois jogos foram os do semestre passado deles. É muito legal. E o desse semestre, você mandou? Não, ainda não, ainda não. Ó, na parte da arte, você vai gostar mais do desse semestre, viu? Tá bom. Promessa, hein, ó, promessa. Acho isso técnica de professor, é sempre o último semestre que é o melhor. Então, o nosso jogo era originalmente que nem aquele, mas aí ele virou uma coisa que mistura primeira pessoa com terceira pessoa. Então aqui você tem as naves que eu uso, e aí você tem aquele badge que eu te falei, ó, ele é animado. Então tem todos uns efeitos, aí eu posso mudar aqui a nave, e aí você tem essa nave que é uma nave mais ferradona e tal, e se eu mudo a nave, eu posso editar, eu posso escolher uma outra, posso pintar ela e tal. Então, e aí você tem o personagem também que eu posso mudar, posso fazer ele todo colorido aqui. E aí quando eu vou jogar, a gente tem duas jogabilidades diferentes que a gente está testando. E
a gente criou meio que uma jogadinha que talvez seja o centro do jogo, que é você, como eu esqueci o nome do rapaz que falou do No Man's Sky, que é aquela coisa de você participar ao mesmo tempo de... É o Cláudio. O Cláudio. A gente tem a mesma coisa, que é você tá numa nave e depois você vira a primeira pessoa. No nosso caso, a primeira pessoa. No No Man's Sky, você tem terceira pessoa, né? Eu não lembro se você pode mudar a câmera ou não, mas eu jogava como terceira pessoa. Então aqui, ó, eu acabei de entrar no jogo, eu tô na minha nave, esse ponto azul é a nave do meu time, no ponto vermelho é a nave do time inimigo. Eu vou tentar só fazer um negócio rapidinho aqui para vocês conseguirem ver como funciona. Então eu atiro aqui, eu estou usando um boost para ir até a nave inimiga. Tem esses environments que são muito bonitos aqui, que o nosso diretor de arte faz. E então você tem toda essa parte aqui com uma guerra no espaço. Você tem até 8 contra 8 jogando. A Missila já teve a oportunidade de morrer algumas vezes aqui, matar Eu também. só morro, gente. Eu sou muito ruim nisso. O Cláudio Gananza falou que dá para jogar em primeira pessoa no No Man's Sky também. Ah, legal. Então era uma coisa de câmera. Eu que eu sempre joguei como terceira, que eu gostava de ver o bonequinho. Então aqui eu estou desabilitando os escudos da nave, e quando eu faço isso, eu consigo fazer o procedimento que chama Breaching Board, que é você sair da sua nave e entrar na nave do inimigo. Então a gente criou um negócio que eu vou apertar o E aqui, ó, ele vai dar um efeito que eu vou entrar, como se fosse num míssel, e esse míssel tá indo, esse é meu personagem dentro, ele vai abrir, e ele tá dentro da nave inimiga, e aí ele vira um primeira pessoa. Então, essa é aquela arma que eu fiz lá, é o orgulho do pai. E aí você vai fazendo as coisas dentro da nave, e esse é o jogo. Você vê que tem uma questão que a gente está, por exemplo, as telas você pode atirar que elas destroem. Então tem uma questão de interface que a gente perde um tempo fazendo isso, assim. Você tem um negócio legal aqui que a gente tem um efeito muito bacana que a gente desenvolveu, que é de dentro da nave, você consegue ver a batalha fora da nave. Então, se tivesse mais jogadores aqui tivessem jogando, eu conseguiria ver de dentro. Que para quem trabalha no Unreal sabe que isso não é real, né? A nave é um ambiente que esse level design que eu estou aqui, ele não existe dentro daquele modelo de nave que está lá fora. Então, isso é uma forma de você enganar o usuário, né? Mas é muito legal que a gente consegue fazer isso de uma forma interessante. Existe toda uma questão de efeitos que fazem o jogo ficar mais pesado e tal. Então, tanta coisa junta dessa plataforma Unreal que é muito louco. Então, esse é o jogo que eu trabalho, chama Project Genesis. Quem quiser jogar, as pessoas que estiverem aí, eu vou passar um código aqui, ó. Vocês entram... O Lucas Pandolfo falou que é o tipo de jogo que ele vai perder horas jogando. Falou que tá muito da hora. Parabéns, Legal. Parabéns aí. Legal. Ó, vocês entram nesse link. Vocês vão poder fazer o login. Tem um código que é... Deixa eu só escrever aqui. Assim, eu pude jogar, mas é que eu sou muito ruim nisso, gente. Eu falo que pular e fazer coisas não é comigo. Os meninos sabem. Eu jogo Pokémon GO, né? Então dá para ver o meu nível de jogador. Eu gosto de jogar, mas isso não significa que eu saiba, né? É complicado. Ô, Missila, Pokémon GO é mais hardcore do que a gente faz, mano. Você tem que sair de casa pra fazer os negócios, tá maluco. Nesse momento tá hardcore. Aliás, hoje é dia da comunidade do Pokémon. O povo tá jogando. Não tem nada mais hardcore do que ter que sair de casa pra jogar o videogame, tá maluco. É verdade. Eu vou compartilhar depois com você, Mário, o jogo dos meninos desse semestre. Os jogos estão realmente impressionantes, os jogos deles. Primeiro nível aí, depois você pode... Aí depois eu passo feedback para eles.
Legal, legal. Tá vendo, meninos? Ele lembra até dos nomes, nem eu lembro do nome dos jogos de vocês, ele lembra, olha lá. Aí, ó. Então, a piadinha do Pokémon GO agora é com a pandemia, é que você sai de casa para jogar, mas você pode morrer de verdade, né? Sacanagem. Ai, meu Deus. Por isso que eu só jogo em casa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Respondendo ao Henrique, o Star Citizen, a gente inclusive tem um consultor nosso, que ele é o consultor de blockchain, assim, é um cara que ele é muito Star Citizen, assim. O Star Citizen, para quem não conhece a história, é o jogo que mais foi, ele nasceu de um funding que foi na internet e recebeu muita grana, acho que foi mais de 50 milhões de dólares. E é uma história muito doida, porque é um MMO, que é aquele jogo que o espaço é impressionante, gigantesco, que você é um jogo de exploração, não é um jogo fechado, onde você tem missões pequenininhas, é um jogo totalmente aberto. Então, esses caras tiveram muita coisa boa e muita coisa complicada também, porque eles foram bancados pelos usuários, e cada vez que você demora para entregar um negócio, o pessoal fica meio bravo. Então, mas o Star Citizen é um jogo lindo, e com certeza, só de ser comparado com um jogo desse é muito legal, assim. Porque o nosso diretor de arte, que é o cara que faz todo esse 3D, ele trabalhou na Microsoft junto com o dono e com outros caras da empresa, até que eles se conheceram e formaram essa. Ele fazia o Halo. Então, ele trabalhou com os grandes, assim. Então, ele tem essa visão. E o interessante é que ele é um arquiteto de formação. Então, ele é muito bom, né, nessa parte de interiores, de level design. É interessante como outras coisas que você aprendeu na vida, que às vezes a pessoa fala, isso não tem nada a ver. Não, isso tem a ver. Sei lá, se você aprendeu tricô ou caligrafia, vai ter uma forma de você usar isso, assim, sabe? Então, é interessante. Legal. Mário, conta um pouco para a gente como é que, por exemplo, você tem um jogo, é um jogo complexo, né? Dá para a gente ver que tem muita coisa. Como é que se dá essa junção? Quer dizer, se cada um está num canto, ou tem uma parte da equipe que fica junta, ou lá em Seattle você tem uma parte que vai juntar tudo isso. Como é que funciona isso? Não fica ninguém junto, Missila. Não existe um escritório da empresa. Obviamente que existe ali um endereço tal, mas que tudo é feito por servidor. Existe um software que chama P4, que a gente usa, que é um software que acessa o servidor remoto, aonde as pessoas que estão trabalhando no Unreal, elas jogam os seus updates nas suas blueprints, nos seus arquivos, e isso tem que passar por uma verificação e aprovação de um cara que é o Master Blaster que controla aquilo. Se esse cara pegar uma gripe, ferrou, porque a grande questão de estúdios grandes e de como eles começaram a lidar com essa questão da Covid é que é uma questão de segurança, né? As grandes empresas, elas não usam servidores virtuais de uma Amazon, a Microsoft usa os delas. Então, eu tenho um grande amigo que trabalha no jogo Gears of War, que fica aqui em Vancouver, um estúdio que chama Coalition. A Microsoft, ela tem ela é o oposto da Ubisoft, né? A Ubisoft faz todos os jogos. A Microsoft compra estúdios menores e cada um faz o seu jogo específico separado. Então, nesse estúdio, eles fazem o Gears of War, que é uma das maiores franquias da história, e um dos funcionários lá pegou Covid, e eles estavam até meio resistentes no início,
e aí teve que cada um correr para um lado, e eles foram tão remotos até hoje, assim. Uau. Então, existe uma coisa, eu acho que o único ponto de estresse nessa pergunta que você fez é a questão de arquivos. Porque se você tem pessoas trabalhando ao mesmo tempo em arquivos diferentes, salvando no servidor, na plataforma Unreal ainda, que é muito complicado, porque você conserta uma coisa hoje e cai outra amanhã, todo dia tem bugs que você tem que consertar. E aí tem isso. E aí tem uma coisa que é um procedimento que chama de você, eles chamam de lock. Você tem o build, né? Que é cada versão do jogo que vai ser colocado para ser jogado. Então você trabalha naquela build, você trava ela e você não faz mais nada nela. Você exporta ela para ser jogada. Enquanto ela está jogada, você trabalha numa próxima já. Então, se der algum problema naquela, você tem uma outra para você voltar. Então, é tudo sobre gerenciamento de arquivo. Todo o resto é besteira, porque é uma questão mais de horário. E segurança? Porque eu fico pensando assim, por exemplo, um grande projeto em que tem um monte de gente de olho no desenvolvimento, não digo nem só da concorrência, mas essa coisa de dar os furos mesmo, né? A gente vê muita coisa que vaza e tal. Como é que você vê essa questão da segurança? Em estar remoto, principalmente, né? Que vai ter que trafegar pela rede. A questão da segurança você tem em dois níveis. O nível um pouco mais back-end e o nível de front-end. O nível back-end, quem garante é a Amazon. O AWS é uma coisa bem parruda e que realmente ajuda. Na questão de front-end, esse é o problema. O front-end, por exemplo, a gente estava... Esse mesmo código que eu passei para vocês, esse é um código travado para mim. Eu tenho 100 códigos para passar para as pessoas, para usuários do Brasil. A gente já usou uns 30 desse, e ao mesmo tempo, outros códigos estão sendo dados para outras pessoas no mundo inteiro. Só que, antes do jogo lançar, hoje o jogo está em Early Access na Steam, significa que você paga um valor para entrar antes, né? Caiu, existem sites no mundo inteiro que usam esses códigos, sites que só listam códigos de jogos que estão de graça no mundo, que depois vão ser pagos. Aí a pessoa usa o código e guarda aquilo para vender para alguém depois. Então, esse nosso jogo apareceu num site chinês e de um dia para o outro, a gente teve um monte de luz vermelha acendendo, porque teve mais de 50 mil acessos numa noite da China, tudo aqueles e-mails QQ, que é o servidor chinês lá, que é o maior é o Messenger da China, e aí a gente via que eram pessoas que estavam pegando o código e não estavam ativando na Steam, eles estavam guardando para... Então, assim, não é ilegal, mas era uma coisa em massa. Era um disparo em massa feito, e aí a gente teve que subir a segurança do front-end, colocando CAPTCHA no Google, e manualmente, às vezes, também bloqueando, e aí entra aquela beleza que é um Google Analytics, que a gente pode ver da onde está vindo os usuários, e aí a gente pode bloquear servidores e coisas assim. Mas realmente é um problema. Eu não saberia dizer sobre espionagem industrial e essas coisas assim, porque todo mundo sabe o que está sendo feito. O último jogo que foi talvez um mistério, que apareceu do nada, e que pouca gente estava tão ligada assim, se eu não me engano, foi o Apex. O Apex é um jogo que hoje está bombando, é de um puto estúdio, que é da EA, né? E era um jogo que ninguém tinha muito no radar. Por exemplo, o Cyberpunk, que foi citado aqui,
é um jogo que está sendo esperado há, sei lá, milênios. Então, a cada vez que demora, fica mais coisa em cima. Mas, assim, deve existir espionagem industrial e essas coisas de Eu até segurança. acredito que haja, mas eu acho que tem mais essa coisa de vazar coisas que fico pensando que eram secretas, vazar para a imprensa, né? Eu pensando pelo lado da comunicação, nem estava pensando desse outro lado, mas enfim, né? O Thiago está fazendo uma pergunta aqui para você, de quanto tempo vocês estão no desenvolvimento desse projeto e se vocês chegaram a receber algum tipo de investimento. O projeto está sendo... o jogo mudou, né? Quando eu entrei na empresa, a empresa tinha 6 meses, fazem 3 anos, agora em agosto. O jogo era diferente, era um jogo bem menor. Esse jogo foi desenvolvido por quase 8 meses. Depois o foco da empresa mudou para aquele jogo de celular, que eu mostrei, que era o jogo mais daqueles figurinhas aliens 2D. Ficou uns 6 meses em desenvolvimento, e aí esse jogo voltou com tudo. Então eu diria que menos de 2 anos, mas depois disso foi total foco. A empresa, ela tem um dono, eles chamam de privately funded, né? É um cara que ganhou, o dono da empresa, ele trabalhou todos os Age of Empires da Microsoft, ele trabalhou tudo que é jogo, essa área de Seattle é talvez a área mais original de jogos, né? Tinha muitas empresas da década de 90 que eram ali, que era Sierra, todas as empresas ferradas assim. E o dono da empresa, que se chama James, ele ganhou muito dinheiro, inclusive com blockchain. Ele foi um dos primeiros caras a acreditar nisso, tal. Então ele tem bancado do bolso, assim. Eu não sei até quando, isso é uma coisa que sempre aparece às vezes nas reuniões, né, que você tem eles falam de burn rate, né, que é o nível de dinheiro que se gasta, assim, né. Por exemplo, teve uma época onde eles alugaram um Airbnb em São Francisco, uma casa nas montanhas com piscina. E aí eles me levaram para lá, fiquei uma semana trabalhando lá com o pessoal, então eles juntaram todo mundo. Então foi uma coisa muito interessante, porque assim, era comida de manhã, tarde e noite, e saía para comer toda noite, e todo mundo trabalhando. Foi uma coisa muito interessante, mas eu imagino quanto o cara deve ter tirado do bolso para fazer aquilo. Nossa. Então, hoje tem menos disso, né? Hoje a gente vai na churrascaria e fica feliz já. Talvez ele já tenha gastado demais, mas enfim. Então, existe toda uma economia que gira em torno de estúdios maiores bancando empresas menores, investidores. A grande questão disso é que quando os donos têm muito medo de perder controle, porque as empresas maiores, quando elas entram, elas têm fórmulas e receitas de sucesso. E às vezes é muito mais interessante para uma empresa ter a versão dela do Assassin's Creed do que criar um jogo novo. Então ela vai criar uma coisa mais ou menos, ela vai querer adaptar o seu jogo para criar uma cópia, porque nesse mundo que a gente vive, ser o segundo ou terceiro colocado de alguma coisa não é ruim. Você vai vender bilhões e bilhões sendo o segundo ou terceiro. Mas para quem cria um jogo, você tem uma visão muito, muito original e você quer criar uma coisa nova. Então é um constante combate que envolve muita grana. Você imagina alguém que está bancando uma empresa por 3 anos, pagando no bolso tudo, 20 funcionários no mundo inteiro e não querer perder controle, ao mesmo tempo vem uma empresa em cima e oferece milhões para você aumentar a sua empresa. Então, eu acho que eu não queria estar na pele de uma pessoa dessa. Não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil. Fácil gerenciar e inclusive, até dizer vai até onde vai, né? É claro que ele não vai contar para ninguém até onde vai essa história, né? Mas deve ser complicado esse processo. Bom, então você falou que o jogo está em Early Access, né? Então ele vai... Qual é o lançamento dele? Está previsto para quando? Lançamento geral? Olha,
Hoje não existe uma regra para Early Access. A gente teve um caso muito recente de um jogo que ficou 2 anos em Early Access, que chama Deep Rock Galactic. Se você vai no Steam, ele está em primeiro lugar ali. Ele é um jogo onde você forma uma equipe de 4 mineradores, aquele estilo mais, como é que chama? É meio que um anão, sabe? Aquele personagem mais Senhor dos Anéis, né? Aqueles anões, né, mineradores. Então, é uma mistura de futuro com essa coisa de passado, e você entra nas minas, você tem que matar inimigos e minerar e tal. É um jogo que ficou 2 anos em Early Access, e eles eram de um estúdio, então eles tiveram dinheiro do estúdio, mesmo assim eles ficaram 2 anos de Early Access. Então, não existe regra, a gente começou agora, então a gente está tentando batalhar várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ter servidores cheios, que é uma coisa que faz o jogo para frente, ao mesmo tempo consertando erros e melhorando a jogabilidade, melhorando a interface, fazendo a experiência do usuário ser melhor. E então é uma coisa bem complicada de você balancear, mas não existe uma regra nem uma previsão. Tá. E conta para a gente essa iniciativa sua, né? De tentar fazer o jogo bombar aqui no Brasil, né? Você falou das chaves, que você tem 100 chaves. Eu sei que você está com um projeto aí na Twitch, né? Para fazer lives, inclusive para mostrar para as pessoas o jogo, serve também como teste, né? Do todo. Conta para a gente um pouco disso. Uma parte muito importante dos jogos é a questão que eles chamam de localização, né? Localização é você fazer com que as pessoas se sintam mais próximas do seu jogo, misturando principalmente conteúdo local, língua, e o mais importante que são servidores locais. Então, a gente já teve essa experiência no jogo, né, onde o pessoal que está jogando do Brasil ou da Austrália, eles têm um ping muito alto. O ping é a resposta entre o seu computador e o servidor. Como eu estou aqui do lado de Seattle e o servidor fica aqui, eu tenho ping de 30. Quem joga do Brasil ou da Austrália tem um ping de 300. Então, isso acaba influenciando no jogo. Você pode ser que, de repente, por 1 milésimo de segundo ali, você veja uma coisa um pouco mais lenta do que uma outra pessoa veja. Isso pode influenciar. Então, isso é uma coisa que a gente está tentando desenvolver o jogo em mercados diferentes para que cause uma demanda e com isso a gente possa colocar um servidor, por exemplo, no Brasil. Então a gente vai colocar o primeiro servidor na Europa agora, que tem uma demanda já, e depois queremos colocar pelo menos o nosso community manager, ele é de origem latina, então ele fala espanhol, ele está tentando desenvolver isso no México e nos outros países, e eu estou fazendo esse trabalho do Brasil. É muito cedo, é muito pequeno ainda, mas eu quero mostrar para eles que o Brasil vale a pena você ter todo tipo de traduções, de dublagens. Particularmente, eu não é a minha preferência jogar com coisas dubladas, mas eu sei que hoje você aumenta bastante no Brasil a possibilidade, e sendo bem feita, né? Óbvio. E esse é um trabalho que eu estou fazendo. Eu parei de fazer streaming essas últimas 2 semanas, porque estava um negócio meio estranho, né? No mundo aí estava, principalmente por aqui, muita coisa de social acontecendo, então eu dei uma parada, mas eu vou continuar agora. E, inclusive, eu já fiz alguns com alunos participando, a gente já trocou muita ideia, já falei bastante da USCIS aí. Eu tenho canal no Twitch, quem quiser entrar. Não sei se ainda tem algum vídeo online, mas eu vou começar a fazer de novo.
essa semana agora. Bacana. Mário, como é que você vê, né? Até ligado com a primeira pergunta lá do Gananza, e até com uma coisa que o professor Mário Longato tinha falado, que tinha uns alunos que ele tinha feito convite para o pessoal o Lucas está perguntando qual que é o seu nick na Twitch. Deixa eu pegar aqui que eu já colo aí já. E o professor Mário Longato falou que tinha convidado um pessoal da escola de medicina, né? Como é que você vê o desenvolvimento de jogos do chamado Serious Games, né? Na verdade, acredito que tem um lado enorme para se crescer, tanto na educação, quanto no uso de jogos do ponto de vista de reabilitação. Agora teve um jogo que recentemente foi habilitado nos Estados Unidos, né? Para ser um jogo de reabilitação e tudo mais. Como é que você vê esse outro mercado que não é o mercado gamer tradicional, se é que a gente pode chamar assim, né? Eu não sou um usuário direto desses jogos, né? Então eu não tenho tanto contato, mas com certeza. Deixa eu só escrever aqui. Twitch. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, quem tiver perguntas, agora é a hora de fazer. Estamos aqui controlando no chat, não podem mandar. Então, Micila, existe muito, por exemplo, nos anos 2000, existiu muito jogo militar que serviu de base para que o governo americano recrutasse pilotos de drone, que hoje é uma coisa que é totalmente normal que eles fazem. Então, assim, eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais em áreas diferentes. Você treinar um funcionário numa plataforma virtual faz todo sentido. Eu acredito cada vez mais, voltando para um ponto da conversa que a gente tinha citado no começo, que é essa questão de trabalhar remoto, de diferença, eu acho que essa pandemia ela está dando para a gente está deixando a gente dar uma espiadinha por alguns meses do que vai ser o futuro, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Eu acho que para o lado bom, cada vez mais jogos e essa tecnologia e trabalhar remoto vai ser uma coisa que vai ser normal em várias profissões. Obviamente que existem muita coisa que vai continuar igual, mas não, eu acho que daqui a 50 anos não vai ser tão estranho quanto a gente acha estranho hoje um datilógrafo, que ninguém, talvez a gente nem sabe o que significa isso, mas que é você sair de casa, acordar às 6 da manhã, tomar banho, sair de casa, pegar 1 hora de trânsito, para entrar num lugar, sentar, ficar 8 horas fazendo coisa lá, depois fazer todo o trajeto de volta. Sendo que você poderia acordar da sua casa, trabalhar muito mais, ser muito mais produtivo. Isso é uma coisa que eu vivo todos os dias. Demorou para eu ajustar um pouquinho, eu estava meio virando, tipo aquele abominável homem das neves, né? Você vira uma coisa meio maluca, assim, falando sozinho, a Lê chegava do trabalho, eu ficava conversando com ela 2 horas seguidas, porque faltava aquela troca de experiência, mas eu faço isso todo o tempo com o pessoal do trabalho, estou conversando com eles a todo tempo, então, hoje para mim, isso é muito normal. O lado negativo é que eu acho que existem visões do futuro, onde a tecnologia, algoritmo, inteligência artificial vai avançar tanto que, infelizmente, muitas profissões elas vão deixar de existir. E as pessoas que não conseguirem se reinventar, eu não digo que você vai virar um engenheiro de computação depois dos 50 anos, mas vão existir novas coisas que você vai ter que se reinventar. E voltando naquele filme Jogador Número 1, você tem aquela visão do que seria uma comunidade, uma favela, que são pessoas vivendo em containers, pobres, dependendo da ajuda do governo, só que todas com o seu visor ali, buscando
escapar daquela realidade que eles têm no mundo virtual. Então, existem grandes pessoas que discutem aí o futuro, que apostam nos games como essa gamificação da vida, que é uma forma de você fazer a pessoa meio que escapar um pouco. Então, é uma questão bem mais profunda para se discutir, mas eu acho interessante. E voltando à sua pergunta, eu acho que existem todas as áreas possíveis, você pode fazer jogos relevantes e despertar o interesse de pessoas. Legal, bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Aí a gente está chegando aí ao nosso fim, ao fim do nosso tempo regulamentar. Não sei se vem alguma coisa ali, mas acho que o pessoal foi perguntando enquanto a gente estava conversando. Eu acho interessante a gente ver algumas iniciativas, né? Que, por exemplo, eu estava estudando algumas coisas, o movimento das lives está indo para os jogos, né? O movimento das lives está indo para os jogos, e eu acho interessante que, né, você tem o Alok ali com o Free Fire, né? E é um outro movimento que abre toda uma oportunidade dentro do mundo dos jogos, da indústria do entretenimento dentro da própria indústria do entretenimento. Acho interessante isso. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui, ó. O jogo... Tá perguntando se o jogo vai ir para os consoles. O jogo tá hoje só em PC, mas existe o plano para que o ano que vem ele já vai ser disponível em Xbox e PlayStation. Esse negócio que você falou é muito interessante desse cross-mídia, né? A gente está vivendo uma revolução que nunca teve antes, né? Isso já vem de um tempo. Antigamente as pessoas você tinha pessoas que diziam o que você podia consumir. Na música, por exemplo, você tinha o cara da rádio, você tinha o cara da gravadora e o crítico musical. Era quase que impossível uma pessoa qualquer entrar e fazer sucesso se não fosse por esses meios. Aí começa o YouTube, começa essa internet 2.0 e você tem exemplos de milhões de pessoas que Justin Bieber, para citar o pior lado do Canadá. Você tem, ou talvez a mulher do Titanic também, mas enfim. Aqui no Brasil é o Felipe Neto. Mas na verdade o Felipe Neto ele é mais um influenciador, estava falando mais pessoas de conteúdo, um músico, por exemplo. Você conquista, hoje você conquista o público antes de conquistar o crítico. Entendeu? O funk brasileiro é uma coisa que eu entro em discussão com todo mundo. Porque todo mundo diz que odeia, só que o funk chegou aonde chegou por causa do povo. O povo gosta, cara. Então, assim, você pode ter vários críticos e gravadoras e não querendo. Aquele cara que criou uma empresa de vídeo, como é que é o nome dele? Que ele faz os clipes dos... Condzilla, uma coisa assim. Condzilla é um fenômeno. Então, assim, parece estranho. Eu não gosto pessoalmente, mas da música, né? Mas o cara é um fenômeno. O cara criou. Ninguém nunca ia produzir um vídeo de um funk. O cara criou um negócio onde não existe e criou empregos em milhões. Então, assim, é um novo mundo, cara. Deixa eu... Tem alguma pergunta aqui? Tem. Na verdade, aqui o Paulo Henrique está perguntando o que você acha dos jogos exclusivos? Obviamente eu não sou fã, porque eu tenho só o Xbox, então eu perco muito, né, aqui. Eu acho que é uma questão de business. Eu acho que faz sentido quando a Microsoft ou a Sony produz o jogo, e eles obviamente não querem que o outro vá ter. Como usuário, eu acho que é uma burrice. A não ser que um cara de marketing me mostre uma planilha falando que isso faz realmente com que eles vendam consoles de 400, 500 dólares só porque eu quero jogar um jogo exclusivo. Até hoje eu não comprei por causa de um jogo. Eu acho que eles iriam ganhar muito mais
novos usuários, abrindo os jogos para todas as plataformas, do que fazer isso. Mas é business, né? Olha, esse mercado é legal, esse mercado é criativo, tem muita pessoa boa, mas existe um business por trás. O mundo é assim, né? Então, felizmente, e ainda mais quando chega num nível assim, o estúdio do Gears of War tem mais de 300 pessoas trabalhando, assim, e tem mais de 500 fora, que ajudam com partes pequenas do trabalho. Então, você imagina o nível de estrutura e business que tem num processo desse. O João Vitor está perguntando se vocês pretendem colocar microtransações de skins, de armas ou de naves no jogo. João, uma coisa das mais impressionantes que eu conheci desse mercado é economia. A economia de como um jogo é feito é como se fosse a economia de um país, assim. Se você escolher errado, se você mudar, se não der certo, o seu jogo ele é enterrado para sempre. Existem vários canais bons para vocês verem no YouTube. A maior conferência de games do mundo, que para desenvolvedores, chama GDC, que é a Game Design Conference. Existem vários canais no YouTube que você pode ver vídeos deles falando de casos de sucesso e de fracasso de jogos. Então é uma coisa muito interessante para quem quer fazer uma pesquisa um pouco além. E assim, economia é fundamental. O nosso jogo, embora ele esteja sendo cobrado em Early Access, a gente vai mudar, a gente vai fazer um jogo grátis, aonde o Early Access ele vai ser um DLC. O DLC é aquele pack de extensão que você compra. Então você vai poder comprar para ter coisas. O nosso Early Access ele tem uma nave específica, você tem um distintivo específico, você tem uma paleta de cores, tal, que você ganha, enfim. E o nosso próximo passo é esse que você citou, que é colocar skins. Então a gente vai ter, seguindo aquele padrão que você tem de comum, raro, legendário, seja qual for o nome, a gente vai ter essa progressão. Então você vai ter a sua nave, você vai ter seja como for, seja se vai ser uma armadura para a nave, ou seja se vai ser novas armas que você vai poder colocar ali. Isso é uma coisa que demanda muito A/B testing, para você ver o que as pessoas preferem. Existe uma questão de equilíbrio também com a jogabilidade. Você não pode dar tudo, assim, deixar a pessoa colocar tudo, senão você acaba tendo uma vantagem. O nosso jogo não é pay to win. Você não pode gastar dinheiro para ganhar. Ele é um jogo que você é mais um grind to win, né? Você tem que jogar. Só jogando que você vai. Ele é um time de duas equipes. Ele é um jogo para ser competitivo. Então as pessoas são todas iguais e a gente separa ela por níveis. Mário, o Cauê quer fazer uma pergunta. Opa. Vocês comentaram aí da questão do streaming, né? E como os jogos estão sendo a nova plataforma de streaming, né? A mídia para o streaming. E isso me lembrou muito do Twitch Plays Pokémon, né? Que o pessoal mandava lá os comandos e tentaram jogar Pokémon lá e conseguiram até ganhar. Isso também me lembra muito de quando eu vou jogar e procuro jogos co-op, e é muito difícil achar jogos co-op. A maioria dos jogos são single player ou multiplayer online. Pouquíssimos jogos são, tipo, pra você juntar com mais uma pessoa e jogar, né? E a interação entre essas duas coisas. O que você acha? Por exemplo, eu na minha percepção, esse mercado ainda não foi utilizado, né? O mercado de jogos onde várias pessoas jogam ao mesmo tempo o mesmo jogo. Não cada um com o seu personagem, mas literalmente o mesmo jogo. Que seria mais ou menos a experiência de você estar sentado no sofá com aquele monte de gente em volta dando opinião, né? Que é a experiência do streaming, né? O famoso backseat gaming. Eu acho que os jogos hoje em dia não puxam esse potencial, não utilizam desse potencial do backseat gaming. O que você acha? Eu concordo com você. Eu acho que
o fato de ter pessoas que não jogam videogame, mas que elas sentem que jogam porque elas assistem os outros jogarem, é um fenômeno. Tipo, eu gosto do jogo tal. Ah, você joga? Não, eu assisto aquele cara jogar. Então, eu parei de jogar Hearthstone faz uns 3 anos e até hoje eu assisto o pessoal jogando, eu sei todas as cartas, eu sei os melhores decks, as jogadas. Faz 3 anos que eu não tenho um deck no jogo. É exatamente isso. Seja pelo qual for o motivo. Às vezes você não gosta, não joga, você prefere assistir porque você quer ver táticas diferentes, ou você quer aprender, ou você não gosta mais, enfim. Eu acho que esse mercado está todo o tempo aprendendo. Eu acho que as mudanças elas acabam acontecendo em jogos menores primeiro. Eu acho essa questão de Twitch é uma coisa muito doida. A gente está fazendo toda essa implementação para poder fazer drops, para a gente poder bancar a Twitch como um centro de que a nossa comunidade ela vai viver ali e ela vai espalhar dali. Então é todo um trabalho de você achar pessoas influencers que queiram passar o jogo. Inclusive, se alguém aí for um gamer influencer de Twitch quiser jogar o nosso jogo, fala para mim, eu passo o código e a gente seria um prazer ter alguém fazendo isso. Eu acho sim. Co-op é sempre um formato um pouco relegado, né, nos gameplays. Você tem, não é todo jogo que oferece, e mesmo assim não é sempre o principal, mas tem demanda. Então, eu acho que as pessoas, se tiver a demanda, eles vão fazer. Eu acho que com todo mundo em casa, o pessoal percebeu a demanda que tem que ficar o dia inteiro com a outra pessoa dentro de casa, né? Aí fala, tá, e o que a gente vai fazer? Vamos jogar. E uma sabe jogar e a outra não sabe, né? Mas às vezes você nem tem jogo que dá para os dois jogarem, ou quando tem jogos que precisa que os dois tenham uma habilidade mecânica alta, que às vezes não vai acontecer, né? E acaba muito que a pessoa joga um single player e o outro fica assistindo, né? Mas, assim, tem espaço para isso também, mas eu acho que é algo que precisava ser explorado mais. Tanto a pessoa poder assistir, ou, por exemplo, uma que faz mais e a outra que só auxilia, mas que você não fica dependendo tanto de um dos lados, né? Eu acho que falta um pouco disso de variações de jogar em 2 players. Hoje em dia a gente sempre considera que os dois têm que saber jogar. Pelo que eu vejo do esforço que é desenvolver, eu acho que talvez exista isso, talvez pela dificuldade, eu não sei se existe uma dificuldade em você implementar isso ou não. Por exemplo, no nosso jogo você coloca 2 equipes de até 8 pessoas e elas vão uma para cima da outra e quem tiver o melhor resultado no final ganha aquela partida. Para fazer um single player, a gente tem que criar inteligência artificial. Então você vai ter que programar robôs ou NPCs dentro das naves ou no espaço para que tenha um certo comportamento, para que não fique fácil, para que não fique tão difícil. Você pode, e isso já demanda todo um trabalho. Você vai ter um animador que vai ter que fazer, você vai ter que um programador só para isso. Esse, por exemplo, é o motivo pelo qual a gente ainda não tem, mas a gente já está começando a trabalhar nisso. Então, se você inventa uma outra jogabilidade, um co-op, onde você vai ter, por exemplo, vamos citar um co-op de Gears of War, que é aquele modo, eu esqueci qual é, Horde, eu acho que chama, onde você tem uma equipe de 5 pessoas ali, que elas estão num espaço físico do mapa, e todo o entorno desse espaço físico, você vai ter ondas de inteligência artificial vindo atacar e você tem que se defender. Então, você já demanda mais um outro nível de esforço, que é alguém criar um mapa que seja interessante para você ficar ali, para que não canse. Então, eu acho que talvez tenha a ver com demanda e capacidade dos estúdios de realmente bancarem aquela jogabilidade, porque você vai ter um monte de gente trabalhando naquilo.
Mário, tem uma outra observação interessante, o aspecto do entretenimento. A gente está vivenciando isso agora, né? O meu filho tem 14 anos, joga bastante, está jogando agora o No Man's Sky, né? Que é a novidade para ele. E na plataforma PlayStation, eles têm um broadcast. Então ele começa a jogar, coloca no broadcast e a família assiste. Então meus pais lá na casa deles ficam assistindo, parece uma série, um filme, alguma coisa assim, é um entretenimento, uma distração, né? Muito legal. O Steam tem isso também. Todas as plataformas estão fazendo isso. Você já liga direto e começa a passar e joga na sua rede social, todo mundo assiste. Eu acho que, cara, eu fico querendo pular no futuro daqui a 20 anos para imaginar o que vai acontecer disso. Que vai ser uma coisa maluca, assim. Menos do que isso, a gente vai ter o 5G. A hora que chegar o 5G, a gente vai ter um salto tão grande, a telepresença, algumas outras coisas que a gente nem está pensando, e eu aposto que a indústria de games vai dar o primeiro passo, né? Em que o timing, né, o lag, não vai existir mais. A gente vai viver outra realidade, né? A indústria de games, ela está sempre lá na ponta da tecnologia, né? É muito legal isso, assim. Existem algumas coisas que acabam não virando tanto quanto você achava, como até hoje o VR, que era uma coisa que diziam que ia ser tudo isso, até hoje está sendo desenvolvida. Você tem realidade aumentada também, que funciona muito bom em alguns casos, mas não é exatamente ali, não virou uma coisa 100%, mas eu acho que o mundo vai reaprender a como consumir entretenimento. Inclusive a TV hoje, ninguém abaixo de 20 anos assiste TV. É uma coisa, não existe isso. Assim. É questão de mídia, de onde você investiu dinheiro. A grande questão hoje, até no Brasil está se discutindo, que é transmissão de futebol, né? Acabou de mudar uma lei que, enfim, você tem recordes históricos no Facebook passando uma partida de futebol com um nível de visualizações que você nunca teria, mesmo numa TV aberta nacional, assim. Então, eu acho que é um mundo novo. Há poucos anos atrás, eu trabalhava, junto com a que hoje é minha esposa, inclusive, fazendo DVD para Disney, fazendo arte de branding de DVD. Hoje não existe, assim, é uma coisa... A gente comprou uma bicicleta nova para ela aqui, e aí veio aquele pacotinho com um CD. Falei, mas quem que manda um CD? Quem que tem um negócio de leitor de CD? Não existe mais, sabe? Então, assim, as pessoas que não se adaptarem, não ficarem sempre em cima, elas, infelizmente, elas vão ser atropeladas, eu acho. Talvez seja o meu maior medo aí. Ficar meio fora do que está acontecendo. A gente está na transição, né? Vai ser complicado. Mário, o tempo voa. Só uma coisinha. Eu achei uma coisa interessante quando o Mário colocou que quando ele começou a trabalhar dessa forma remota, né, como teletrabalho, existe o home office e o teletrabalho. Hoje em dia isso é uma coisa um pouco diferente. Mas eu advogo nesse momento que eu acho que as duas coisas são importantes, né? Você ter o trabalho, então, eu vou dar um exemplo, claro, não tem nada a ver com game, Mário, mas tem a ver onde eu lá eu trabalho. Eu tenho uma empresa na área de TI, de desenvolvimento, suporte, e nós tínhamos algumas pessoas que a gente liberava assim para trabalhar um dia da semana em casa, era dessa forma. Então tinha lá a moça lá da administração, ela ficava quarta-feira na casa dela, o outro ficava de sexta, que era o dia do rodízio. Então ele tinha o convívio, tinha a questão da cultura da empresa presente, mas também tinha o quê? Tirava aquele negócio lá, porque em São Paulo aqui é um terror. Em termos do trânsito, então o cara perde 3 horas em trânsito, bom, então isso foi um ganho efetivo. E aí, conversando com todos
dos funcionários que todos nós estamos trabalhando em casa, e aí nós resolvemos aí, talvez, pegar o pessoal do suporte inicialmente, e eles continuarem em casa. Muito bem. Só que, qual a inovação que eu estou trazendo para dentro desse portfólio de novo trabalho? Nós vamos montar lá, ou seja, nós vamos ter algumas salas que a gente vai desativar. Eu vou pegar 2 dessas salas, montar com mesas individuais, uma baia, todo um ambiente bem agradável, para que quando o funcionário, ele precisa sair, por exemplo, para comprar sapato. Nós estamos numa área embora nós estamos num bairro central de São Paulo, nós estamos numa área muito movimentada comercialmente. Pô, ele precisa comprar um sapato. Para que ele vai trabalhar em casa? Ele vai para lá, passa a mão no notebook dele, no sistema dele, porque tudo, né? O PABX é tudo virtual. Ou seja, nós temos um sistema de coleta, quando um cliente liga, é encaminhado para determinado funcionário, né, de suporte e tal. Então ele passa na mão nas coisas dele e vai lá para a empresa e ele não tem mais mesa. Mesa acabou, joguei fora, eu doei todas as mesas, foi embora. Mas ele vai ter lá mesas, tá certo? Eu tenho 20 funcionários trabalhando agora de suporte e home office. Tá bom, eu não vou ter 20 locais, mas eu vou ter lá, por exemplo, colocamos lá nessas salas que a gente está desativando, pelo menos umas 8 posições. Totalmente diferente daquela posição de mesa, tal, quadradinha, tudo, né? Então, tem um sofá, tal. Então, lógico, ele tem que falar, hoje eu vou trabalhar aí, porque se os 20 resolverem trabalhar lá, não vou ter espaço para os 20. Então, estamos tentando montar alguma coisa dessa forma, que a gente está aprendendo com isso, porque essa questão do pegar, de ver, da cultura empresarial e tal, eu acho que ela é importante também, né? Embora aqui, ó, nós nos estamos dando muito bem com as aulas, ou aqui na sua apresentação foi clara, a Micila fez uma boa mediação, pontuou as coisas, você respondeu, é como se estivesse um do lado do outro aqui, tá certo? Foi muito bom, a mídia está nos ajudando, tá certo? Mas tem ainda pegada ainda do ter a pessoa do teu lado, né, a pessoa viva, em carne aqui, né, o próprio Ganança falou em telepresença, tal, isso já existe, né, isso acaba sendo uma telepresença, talvez a gente vai ter outras telepresenças muito mais fortes do que essa, mas eu gostei muito quando você falou lá no início, mas parece que você conduziu bem, né, agora você tem algumas interações físicas com as pessoas. Lógico, você tem um cara que você trabalha no Canadá, tem um cara na Nova Zelândia, tem um cara na Austrália, você falou, tem um cara em outra parte do mundo. Esse é um pouco mais difícil, mas você interage com pessoas sem ser da forma virtual? Essa seria a minha pergunta. Tudo isso que você falou é bem no ponto mesmo. Acho que quem tiver a visão que você tá tendo como gestor ou empresário, vai fazer a diferença no futuro para os funcionários e até para a qualidade e produtividade da empresa. Eu trabalho muito mais em casa do que se eu estivesse trabalhando 8 horas. No caso, no meu trabalho é um pouco específico, porque o meu trabalho ele é menos, ele varia um pouco. Tem áreas, tem horas muito criativas que eu tenho que ficar reiterando várias vezes o mesmo design, tem horas que é produção em massa. Essa produção em massa eu conseguiria estar num lugar físico e trabalhar. Para o outro, às vezes, literalmente eu acordo de madrugada, pego o celular e digito uma ideia que deu ali, senão eu não lembro de manhã. Aí você tem um insight dormindo, acorda, não posso perder isso. Eu tenho muito insight, e isso vem no meio do nada lá, eu tomo um tapa da esposa para desligar o celular e acabo dormindo de novo. Mas, no meu caso, teoricamente, como eu moro numa cidade que é perto da cidade onde a maioria dos meus coworkers lá, do pessoal do trabalho eu acabo vendo eles. Eu conheço acho que 80% da empresa. Eu moro bem perto da fronteira com os Estados Unidos, então em 17 minutos eu estou na fronteira. Antes era mais complicado, porque eu era um turista, virei estudante, virei trabalhador, e aí virei imigrante e tal. Hoje eu tenho o passaporte canadense, então você passa na fronteira, eu nem mostro o brasileiro, ele já manda você ir embora, já passa rapidinho, e aí eu vou tomar cerveja com o pessoal às vezes, vou conversar. Uma coisa muito interessante, eu conheci um cara pela primeira vez
só falava ele no vídeo. O que mais estranhou, eu falei, cara, como você é alto? Porque você vê no vídeo. Eu achei muito legal, eu falei, cara, que... Eu falei, caramba, não sabia que você era alto, porque no vídeo todo mundo é igual, né? Sim. Isso é verdade. Muito bom, Missila. Acho que é excelente. O Mário aí isso, né? brindou aí com bastante coisa, e o pessoal tem que aproveitar isso, né? São coisas, foram acontecimentos aí, a vida dele aí que ele colocou aí, pregressa, né? Até onde ele está nesse momento. Então, muito bom, que sirva de inspiração aí para todos nós que estamos aí escutando aqui, né? E participando desse webinar aqui. Muito bem. Muito bom, Missila. Se eu puder falar só uma coisinha. Claro. Falando até nessa coisa de remoto, eu conheci muito brasileiro aqui fora, e até brasileiros que estão no Brasil, que trabalham em níveis altíssimos para empresas do mundo todo. Então, qualquer um de vocês que faz o seu trabalho, coloca em inglês em algum lugar, faz um site, entre em contato com as empresas, porque coloca nos sites tipo ArtStation, ou se for uma coisa mais técnica em outros. Eu conheci um brasileiro que ele faz design de interface, mas não é interface do jogo, ele faz aquela interface falsa, que você vê, sei lá, você está no filme do Matrix, tem a tela do computador que o cara usa, o cara está hackeando o sistema e aparece a tela ali. E aquilo é uma tela falsa, né? Que tem um motion design, tem um design. O cara trabalha num nível que ele participou, todas as telas de interface daquela série Perdidos no Espaço da Netflix, é ele que faz. É um brasileiro que chama Bruno. Então é uma coisa fantástica, assim. E você pode trabalhar da onde você quiser. Se você quiser emigrar, óbvio, é legal também. Tente e faça, mas mande os seus trabalhos para fora, entre em contato com as pessoas são muito abertas, esse mercado, eles não têm nenhum preconceito ou reserva com nada, eles vão te contratar, e assim, minha irmã, ela trabalha do Brasil para uma empresa canadense, ela ganha em dólar, não é nada mal, eu diria. Bacana. Muito bom, bacana. Mário Duarte, queria agradecer você por dividir toda essa experiência conosco, né? Essa experiência de vida dessa situação, todo esse seu conhecimento foi excelente, passou voando o tempo, foi uma tarde muito agradável, né? Então, queria agradecer ao Longato também por essa oportunidade da gente estar trazendo esse assunto, né, para cá, né? E o pessoal que estava aí, que passou a tarde aí conosco, esse pedaço da tarde aí conosco. Obrigada. Você encerra, Longato? Ok, bom, agradecendo, né, o próprio Mário aí, em nome da instituição, e em nome da USCS, e eu tenho que convidá-lo novamente para outros bate-papo, Mário, que a gente possa ter aí, né, já está mais do que convidado, né, Missila, para outras intervenções aqui, né, na nossa escola, né. Agradeço muito. Eu vou depois converter o vídeo para YouTube, Mário, e mando o link para a Missila, mando aí para vocês aí, tá? Não há problema nenhum, como é uma coisa aberta, a gente colocar. Aqui só falou de coisa boa, certo, Missila? Muito obrigado a todos aí. Okay? Obrigado. Gente, Obrigado. Só uma questão também, não precisa, eu estava esperando para terminar a palestra e tal, para tentar conversar com o Mário e dar um feedback aí do jogo. Não sei se é interessante ficar na palestra em si, ou se para de gravar e aí, se tiver um tempo, o Mário conversa com a gente, não sei. Qual que fica a preferência de vocês? Pode continuar aqui. Eu acho que para a gente depois fazer o recorte e colocar no coisa, eu posso parar a gravação, mas a sala pode ficar aberta e a gente pode continuar aqui. Perfeito, perfeito, é que foge o tema, né? O Mário aguentar, né? Claro. Certo, sem problema algum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui a gravação, ó. Isso.